Hoje a gente vai ver a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. O tema dessa carta é a perseverança no ministério pastoral. Na semana passada a gente viu que depois de ter sido liberto do primeiro cárcere e antes de ser preso novamente, Paulo tinha escrito a carta para Timóteo. E agora, depois da primeira carta, ele foi preso novamente e foi enviado para Roma como criminoso. Agora então, pouco antes de ser martirizado, que Paulo morreu decapitado por ordem do imperador, ele escreve para Timóteo novamente. Timóteo agora tem cerca de 35 anos de idade, e nessa carta Paulo se preocupa em dar instruções e pedir que Timóteo e Marcos vão visitá-lo. O autor da carta então foi o apóstolo Paulo, que escreveu no outono de 67 d.C., pouco antes do inverno, em Roma. O nome do livro no grego é Pros Timotheon B, segundo a Timóteo. E os versos-chave, que são aqueles que resumem a ideia principal do livro, estão no capítulo 2, versos 3 e 4. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Uma das formas como a gente pode dividir esse livro é em duas partes. A primeira pega os capítulos 1 e 2 e mostra perseverança no presente. E a segunda parte, que são os capítulos 3 e 4, fala sobre perseverança no futuro. Jesus pode ser visto nesse livro principalmente como o nosso modelo. Olha o que está escrito no capítulo 1, verso 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. E muitas aplicações práticas podem ser extraídas daqui. A primeira tem a ver com Timóteo. Ele era um jovem líder, comprometido com Deus, que andava nos caminhos de Jesus e que se dedicava realmente ao pastoreio dos seus liderados. E o que a gente deve fazer se a gente quiser ter outros Timóteos no nosso meio? A gente precisa investir nas crianças. Olha o que Paulo está falando no capítulo 1, verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. A mãe e a avó de Timóteo tinham fé, e elas ensinaram a Timóteo o que era uma vida de fé. E no capítulo 3, verso 15, Paulo continua falando assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus desde criancinha. Ele foi instruído desde cedo. Você quer ver líderes como Timóteo? Então invista nas crianças, invista nos seus filhos. Se você não tem filhos, invista nos seus sobrinhos, invista nas criancinhas que são seus vizinhos, invista em todas as criancinhas com quem você mantém contato. Elas podem vir a se tornar Timóteos também, uma bênção na sua vida e na vida de muitos outros. Uma segunda lição tem a ver com os dons que Deus nos dá. Olha o que Paulo fala para Timóteo no capítulo 1, verso 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. E na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 14, Paulo falou assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então Paulo está falando do mesmo dom aqui. Timóteo havia recebido um dom, Deus mesmo tinha dado esse dom para ele, e Paulo está falando: olha, não apague esse dom, reavive. Os dons que Deus nos dá podem ser apagados, podem ser abafados, mas podem ser reavivados também. Quais foram os dons que Deus te deu? É dom de cura, é dom de palavra profética, é dom de hospitalidade. Existem tantos dons. Em 1 Coríntios 12, a partir do verso 8, Paulo fala assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Há outros textos que falam em vários outros dons: dom de martírio, dom de contribuir, hospitalidade, tantos dons. Procure na sua Bíblia, dê uma olhadinha, de repente você vai perceber ali qual foi o dom ou quais foram os dons que Deus deu para você. Quando você perceber, reavive esse dom. Como é que a gente reaviva o dom? Colocando em prática, exercitando para a glória e honra de Jesus, para a edificação do corpo de Cristo, para que o seu povo possa ser fortalecido. Reavive o seu dom. E a última lição que eu destaquei tem a ver com os versos-chave. Vamos dar uma lida de novo? Capítulo 2, versos 3 e 4. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil,
servil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Jesus chamou a gente para uma missão. E nada nessa vida pode atrapalhar a gente a cumprir essa missão que Ele nos deu. Não deixe que nada atrapalhe você. Mantenha-se firme na missão que Jesus deu para você nesse planeta. Esse vai ser o seu legado, essa vai ser a marca que você vai deixar nesse mundo. Para que no final da sua vida, da mesma forma que Paulo, você possa dizer o que está no capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse foi o resumo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na semana que vem, a gente vai ver a carta que ele escreveu para Tito, que também era pastor. Não perca!